Hi there guys, how are you? Quando saber quando é que eu devo usar o my e o mine, o her e o hers, o their e o theirs. Esse é o tema da nossa aula de hoje sobre os possessivos. Muito prazer, eu sou o professor Rivaldo Coelho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Inglês com Rivaldo. Se você é novo, é nova aqui no canal, dá essa força se inscrevendo, compartilhando com teus amigos, curtindo a nossa aula, tá certo? A gente está iniciando agora esse projeto de um curso completo, gratuito de inglês para você, tá certo? Toda semana com conteúdo novo para nós. Conto com a tua ajuda, tá certo? Vamos à aula, mas já, porque primeiro a gente tem a vinheta. See you there! Muito bem. Antes de entrar exatamente logo na aula dos possessivos, e principalmente aqui que a gente vai ver primeiro os adjetivos, depois os pronomes, vamos falar da pronúncia, né? Em português eu falo assim, ó, possessivo. Esse primeiro conjunto de S em português tem o som de S, o segundo também tem o som de C, possessive. Em inglês é diferente. Esse primeiro conjunto de S aqui tem som de Z. Então, possessive, ok? Possessive adjective, adjetivos possessivos, possessive. Tranquilo? Muito bem. Então, esses são os adjetivos possessivos ou possessive adjective. A correlação deles são esse aqui, os pronomes pessoais do sujeito, ó, você vê que o I é o my e o your, e aí vai por diante. Se você percebeu? Para cada um deles, eu tenho, por exemplo, aqui no my, eu tenho meu, singular, masculino, meus, plural, masculino, minha, singular, feminino, minhas, plural, feminino. Tudo para todos eles, ó. Essa mesma regra para todos. E a gente vê que é muito mais simples em inglês, porque é uma única palavra. E a gente já pode até formular uma regra aqui, né? Eu vou só adiantar, mas a gente vai esmiuçar que eles aqui não vão variar nem gênero nem número. Nós vamos saber o porquê, tá certo? E o porquê vai começar aqui com esse desafio. Eu tenho duas frases. Sasha is a great man. Sasha is a man great. Seria Sasha é um grande homem. E eu quero saber de você se ambas essas frases estão escritas corretamente, se apenas a primeira está correta, se apenas a segunda está correta, ou se ambas estão erradas, eu tenho uma outra forma de escrever em inglês essa frase, Sasha é um grande homem. Tá? Eu deixei um nome aqui que pode ser usado tanto para feminino quanto para masculino, porque não se trata de um nome em português, né? Um nome estrangeiro, tá certo? E aí, já encontrou a resposta? Vai pensando aí. Eu quero que você veja aqui que as frases elas são muito similares, ó. Sasha, Sasha, sujeito, is e esse, verbo principal, verbo to be, verbo ser conjugado aqui, nesse caso ele é, Sasha é. A, um pronome indefinido. Great é um adjetivo. Eu também tenho um adjetivo aqui, great, é o mesmo. E man, que é um substantivo, eu também tenho. Em inglês, o substantivo eu posso escrever e identificar como noun, que é o mais comum, ou posso também nominar ou chamá-lo de substantive, é menos comum, é mais clássico. O noun vai ser mais utilizado, a gente vai utilizá-lo daqui para frente, mas existe também essa palavra com substantivo, ok? E aí, já encontrou a resposta? Porque a única coisa diferente aqui é a ordem, né? O adjetivo está vindo antes do substantivo. Bom, se você disse que essa aqui primeiro é a correta, acertou. E por que essa aqui não pode ser? Por que essa está errada? Porque em inglês, os adjetivos vêm antes de substantivos. Pronto, essa é a regra. Bom, pode vir também no final de frase, desde que venha depois de um verbo de ligação, né? Por exemplo, posso dizer que se Sasha for uma mulher, por exemplo, pode dizer Sasha é bonita, Sasha is beautiful. Ponto final. Mas por que está no final da frase? Porque ela vem depois do verbo to be, que é um verbo de ligação. É um copular verb. Mas aqui a gente tá. O que interessa pra gente é que adjetivo em inglês vem antes de substantivo, tranquilo? E por que eu estou falando da regra e das regras dos adjetivos quando o assunto é possessivo? É porque esses possessivos, eles são chamados de quê? De adjetivos. Adjetivos possessivos, possessive adjectives. Por isso, então eles vão obedecer a regra dos adjetivos. Então, daí a importância de a gente saber conhecer as regras dos adjetivos
em inglês. Se eu substituir aqui man por woman, vai permanecer a mesma frase. Sasha is a great woman. Só que vai só mudar a tradução. Sasha é uma grande mulher. E se eu mudar ainda? Sasha and Carol are great men. Eu peguei man, singular, e coloquei no plural. Eu peguei woman no singular e coloquei no plural, women. Sasha and Carol are great men. O Sasha e o Carol são grandes homens. Sasha and Carol are great women. A Sasha e a Carol são grandes mulheres. Em português eu mudei a tradução para grandes, mas em inglês eu permaneci com great. Então, como vocês observam aqui, os adjetivos eles não variam nem em gênero, ou seja, feminino e masculino, nem em número, isto é, singular e plural. Então vai ser uma única forma em inglês para todos. Quando a gente fizer a tradução, não. Aí a gente coloca meu, ou minha, ou singular, ou plural. Daí a gente entende a dificuldade de um nativo da língua inglesa. Quando chega aqui para aprender português, ele mistura um pouco os gêneros dos substantivos. Ele pode dizer, a minha carro é muito confortável. A carro que eu aluguei, não gostei muito. Porque ele, quando não conhece bem o gênero dos substantivos, não sabe que carro, por exemplo, é um masculino, é um gênero, um substantivo masculino, ele fica na dúvida, meu ou minha, ou a. Porque em inglês não existe essa diferença, nem em número, em plural, singular, nem em gênero, feminino, masculino, tranquilo? Pronto, então essas regras dos adjetivos a gente vai aplicar aqui nos adjetivos possessivos. Então vamos lá, nós temos exemplo, my name is Rivaldo, meu nome é Rivaldo, eu tenho my, o adjetivo possessivo, eu tenho name, que é um substantivo, adjetivo possessivo antes de substantivo. Carlos and his wife live nearby, o Carlos e a sua esposa dele moram aqui próximo. Eu tenho his, adjetivo possessivo, porque o sujeito é he, que é Carlos. Eu tenho wife, esposa, que é o substantivo. Juliana told me her sisters live in Argentina. Juliana me disse que as irmãs dela moram na Argentina. Eu tenho o adjetivo possessivo her, refere-se a Juliana, ao sujeito que é a possuidora aqui. E eu tenho sisters, que é o substantivo feminino no plural, sisters. Então aqui eu já formulei a primeira regra, pessoal. Os adjetivos possessivos vêm antes do substantivo. Pronto. Então toda questão de gramática que eu tiver que peça para completar com um possessivo apropriado, se eu perceber que depois da lacuna eu tenho um substantivo, então tem que ser isso aqui, ó. E eu olho para o possuidor, que já a gente já vai ver essa técnica, ok? Bom, aqui nós temos outros dois exemplos, e a gente vai ver exatamente aqui outras regrinhas. Então, vamos lá. Vamos analisar a primeira. My sister, minha irmã, lives abroad, mora no exterior. My sisters, minhas irmãs, live abroad. Minhas irmãs moram no exterior. Então, vamos lá. Primeira regrinha. O my, que é o possessivo adjetivo, ele sempre está relacionado ao possuidor. Quem é? A irmã é de quem? É minha. Quem é o sujeito? Eu, aqui. Então, ela é invariável. Ó. Se eu botar brother, irmão, não vai mudar o my. Se eu botar brothers, irmãos, não vai mudar. Sister, singular. Sisters, plural, também não mudou. Então, os adjetivos possessivos têm relação, ó, estão ligados ao possuidor, ok? Já os verbos, eles variam de acordo com a coisa possuída, que é exatamente o núcleo do sujeito. O substantivo sujeito aqui é singular, she, sister, irmã, ela. E por que eu sei que esse verbo aqui está sendo conjugado de acordo com o sujeito she? Se eu for substituir my sister, que é ela, she. Porque esse verbo está terminando em S. Você lembra da aula anterior que eu mencionei? Quando eu vejo um verbo terminado em S, ele me dá duas indicações. Uma, que ele está no simple present, no presente simples. Segundo, que ele está sendo conjugado na terceira pessoa do singular, ou he, ou she, ou it. Aqui, como eu tenho no plural, ó, my sisters, minhas irmãs, são elas, they, elas. Então aqui, ó, moram, mudou a conjugação. Então vamos só relembrar, o adjetivo possessivo, ele não varia de acordo com a coisa possuída, ele só varia de acordo com o possuidor, que são esses aqui. O verbo, ele varia de acordo com a coisa possuída, que é o núcleo do sujeito.
estiver no singular, vai estar conjugado no singular. Se estiver no plural, vai estar conjugado no plural. Ok? Tranquilo? Vamos passar então para os pronomes possessivos, que são esses, ó: mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Bem parecidos, né? O único que é bem diferente mesmo aqui é o my, que lá no adjetivo possessivo é my, isso aqui é mine. Os outros acrescentou o s, e o his e o its permaneceu o mesmo, porque já tem s. Bem simples. E se você olhar a tradução, a única diferença é que eu tenho um artigo definido, o e a, tanto no singular quanto no plural, mas a tradução é a mesma. Vai ter casos, porém, dependendo da frase, que a tradução do pronome possessivo vai ser idêntica ao adjetivo possessivo em português, tá certo? Mas da mesma forma que a gente viu as regras para os adjetivos possessivos, que vem antes de substantivos, por exemplo, a gente vai ver também uma regra para facilitar a nossa identificação quando utilizar os pronomes possessivos. Então vamos para o exemplo. My car is across the street. Where is yours? Meu carro está do outro lado da rua. Onde está o seu? Então a pergunta é: o seu quê? O seu carro. Your car. A resposta: mine is on the corner. O meu está na esquina. Mais uma vez a pergunta: o meu quê? O meu carro. My car. Então perceba que nesse pronome possessivo yours, o que é que eu substituí? Eu coloquei o adjetivo possessivo. Nesse pronome possessivo mine, eu substituí e coloquei o my, porque depois eu tenho um substantivo. Ó. Então vamos lá. Meu carro está do outro lado da rua. Onde está o seu? Percebeu que esse yours, o seu, esse mine, o meu, está substituindo um adjetivo possessivo e o substantivo em questão? Ou a gente fala assim em português: meu carro está do outro lado da rua. Onde está seu carro? O meu carro está na esquina. É muito carro, não é não? Então a gente elimina o substantivo em questão, só diz ele uma vez: o meu carro está ali. Onde está o seu? O meu está acolá. Acolá faz tempo, né? Faz tempo que eu não escuto essa palavra acolá. Então ela está ali também. É até estranho, a gente usa pouco. Em inglês a mesma coisa. Então vamos fazer uma regrazinha? Os pronomes possessivos nada mais são do que a substituição de um adjetivo possessivo mais o substantivo em questão. Vamos lá. Pegar essas mesmas frases aqui, vamos fazer uma outra regra. Percebeu que esse yours, ele está onde na frase? No final de frase. E esse mine está onde? Antes de verbo. Eu já posso criar uma nova regra. Eu posso dizer que os pronomes possessivos, eles vêm ou no final de frase ou antes de verbo. Pronto. Nós já tínhamos aprendido que os adjetivos possessivos vêm antes de substantivos e agora os pronomes possessivos vêm ou no final de frase ou antes de verbo. Tudo isso para facilitar a nossa vida. Ok? Então, olha, resumindo. Adjetivos possessivos, antes do substantivo. Pronomes possessivos, final de frase ou antes de verbo. Vamos complicar um pouquinho? Vamos chamar agora duplo possessivo. Se eu colocar um outro possessivo, só que esse outro possessivo, em vez de ser pronomes ou adjetivos, ele vai ser uma preposição. Ó. Essa preposição aqui, of, ela significa de, do, da, dos ou das. É uma preposição de posse. E a pronúncia dela é of. Embora a escrita termine em F, eu pronuncio como um V. Of. Ok? Então vamos lá. She's an old friend of mine. Eu tenho aqui. Ela é uma das minhas velhas amigas. Eu tenho a preposição de. Aqui foi como aqui a tradução é no plural. Passa a ser das. E eu tenho mine aqui. Então, a tradução, quando eu tenho essa estrutura, of mine, of hers, of his, of theirs, é uma das, uma dos, meus, minhas, teus, tuas, vossos, vossas, deles, delas, ok? Então, she's an old friend of mine, ela é uma das minhas velhas amigas. Isso a gente chama de duplo possessivo, que é possível na estrutura, certo? Então, vamos treinar agora um pouquinho os exercícios. Vamos começar do mais fácil, né? Porque a gente vai agora completar somente
com os adjetivos possessivos apropriados. Complete with the appropriate possessive adjective. Vamos lá, item A. A mesma regra de sempre das outras aulas, tá, pessoal? Dá uma pausada aí no vídeo, faz primeiro o teu gabarito. Quando tu tiveres a resposta, vem aqui e confere. Então, vamos lá. I would like to introduce you, husband. Aqui, ó, é para colocar o possessivo para esse sujeito I. Lembra da nossa regrinha anterior? Que os adjetivos possessivos, eles estão ligados ao possuidor. Então, I vai ser quem? Vê se você acertou. Perfeito. Com certeza você acertou. My. I'd like to introduce you my husband. Gostaria de apresentar-lhe meu marido. Vamos substituir a palavra marido, husband, por wife, esposa. Vai mudar isso aqui? Porque tornou-se de um masculino para feminino. I would like to introduce you my wife. Não, mas em português muda a tradução. De meu marido passa para minha esposa. Porque a gente viu que os adjetivos possessivos, eles não variam em gênero, ok? Vamos para a segunda. Pausa, faz primeiro e depois confere. Be welcome to a house. Olha aqui o sujeito, we. Então, para we vai ser o quê? My, your, his, her, its ou our. Acertou? Então, beleza. Be welcome to our house. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa casa. Depende com quem eu estou falando. Todas essas traduções são possíveis. Beth is my neighbor. House is that one over there. Falando aqui ao sujeito. Beth, 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 ela. Possessivo, adjetivo para ela, her. Beth is my neighbor. A Beth é minha vizinha. Her house is that one over there. A casa dela é aquela ali, aquela colar. Agora, complete with the appropriate possessive pronoun. Agora nós vamos para o pronome possessivo. A gente vai usar somente essa coluna aqui, ok? Então vamos lá. This wallet belongs to me, therefore it is. Se é to me, ó. I, me, mine, é para cá? Então, mine. This wallet belongs to me. Esta carteira pertence a mim. Therefore, portanto, por conseguinte, it is mine. É minha. Ela é minha. I bought these bikes for my children. They are. Então, ó, tem um plural bikes, tem um plural children. Nós teremos uma aula sobre o plural dos substantivos. A maioria dos substantivos em inglês forma seu plural como em português, terminando em S. Mas existem muitas regras. Uma delas existe também os plurais irregulares, que é aqui, ó, child, children, o plural irregular. A gente vai ver lá na frente, ok? Então, se eu estou falando plural, ó, they, their, como é esses aqui, theirs. Então, I bought these bikes for my children. Eu comprei estas bicicletas para os meus filhos. They're theirs. Elas, as bicicletas, são deles. Agora vamos para o mais desafiador, que você vai completar com o possessivo apropriado. Pode ser adjetivo, pode ser pronome. Aí a gente vai analisar aquelas regrinhas que a gente aprendeu, ok? Mrs. Stewart always drives daughter to school. Então vamos lá. A gente aprendeu que esses pronomes possessivos, eles têm dois lugares na frase. Ou eles vêm no final, que não é o caso, ou eles vêm antes de verbo. Daughter não é verbo, daughter é filha, né? E os adjetivos possessivos vêm antes de substantivo. Filha é substantivo. E aqui está dizendo, ó, Mrs. Stewart, a senhora Stewart. E só para lembrar da siglazinha Mrs., né? Lembra tem uma aula específica sobre o uso da sigla para mestrado, para quem tem mestrado, que é o M maiúsculo e S minúsculo. Aí eu explico bem direitinho, Mr., Mrs., mês e o mês, que é o M maiúsculo e S minúsculo, que muita gente usa para mestre, título de mestre, quando não identifica título de mestrado nenhum, identifica sim mulher. E aqui também é para mulher, só que casada. Só para lembrar, se você não viu essa aula, vai lá no canal e assiste, tá bom? Então vamos lá. Mrs. Stewart always drives her daughter to school, porque ela, a senhora Stewart, sempre leva sua filha para a escola de carro. Então drives é dirigir. Então, a gente não traduz aqui, por exemplo, a senhora Stewart sempre dirige a sua filha para a escola. Sempre leva a sua filha de carro para a escola, ok? Então, I can't find glasses anywhere. Olha o sujeito, I. Então, eu tenho I, tenho my e tenho mine. Um desses dois. O que é que eu vou analisar depois? O que é que eu tenho depois da lacuna?
Glasses. O que são glasses? Óculos. Então, substantivo. Então, I can't find my glasses anywhere. Eu não consigo encontrar meus óculos em nenhum lugar. Peter and Paul fix on cars. Olha o sujeito. O Peter and Paul são eles. There. Então, ou eu tenho there, ou eu coloco theirs. Vou analisar o que vem depois. On cars, os próprios carros, substantivo. Se é substantivo, eu tenho que ter um adjetivo. Então, Peter and Paul fix their own cars. O Peter and Paul consertam os seus próprios carros. Is this book, John? E o John responde, no, it's not. Então, vamos lá. Nós temos aqui, olha, um diálogo, tá certo? Eu tenho uma frase, vírgula e um vocativo. Ou seja, John, aqui, nesse meu discurso, não é a terceira pessoa, ele, mas sim a segunda pessoa, porque eu estou falando com ele. Lembra da nossa primeira aula sobre as pessoas do discurso? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala, que é aqui com o John. E terceira pessoa do discurso, de quem se fala. A gente não está falando do John, está falando com o John. Então, se eu estou falando com o John na segunda pessoa, vai ser a you. Então, ou eu coloco your, ou eu coloco yours. O que é que a gente aprendeu sobre os pronomes pessoais? Que eles vêm ou no final de frase ou antes de verbo. Aqui está no final de frase, ó. Porque aqui eu concluo a frase e me refiro ao John como vocativo. Então, is this book yours, John? Este livro é seu, John? Este livro é seu, John? Aí ele responde, no, it's not. Se ele está falando, ele, a primeira pessoa do discurso, então é I. Se é I, vai ser mine, que está no final da frase. It's not mine. Vocês perceberam que toda aula dada aqui no canal, ela sempre arma uma base para as aulas seguintes. Daí a importância de você assistir todas as aulas anteriores. Porque esse tipo de base ele é fundamental para que a gente entenda o contexto. Tranquilo? Então, se não assistiu, vai lá, tá? E se assistiu e não captou 100%, assiste novamente. O bom de se ter o canal, as aulas gravadas é isso. A gente pode assistir várias vezes que a gente desejar e achar necessário. Então, is this book yours, John? Esse livro é seu, John? No, it's not mine. Não, não é meu. This purse belongs to Rita. I'm quite sure it is. Eu estou falando que esta bolsa pertence a Rita. Então, eu tenho certeza que é de quem? Da Rita. Se está no final de frase, hers. This purse belongs to Rita. Esta bolsa pertence a Rita. I'm quite sure it is hers. Tenho certeza que é dela. Ok? Então, vamos recapitular. A gente vai recapitular aqui tudo que a gente aprendeu até hoje. Tá certo, pessoal? A gente viu na primeira aula os pronomes pessoais do sujeito, os pronomes pessoais do objeto. Na aula de hoje, os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. A gente viu que os primeiros, pronomes pessoais do sujeito, vêm antes do verbo, os pronomes pessoais do objeto depois do verbo, os adjetivos possessivos antes de substantivos e os pronomes possessivos no final de frase ou antes de verbo. Se você conseguir realmente absorver isso aqui, captar mesmo, internalizar, tranquilo, pessoal, não vai ter dificuldade nenhuma em identificar nenhum desses pronomes, sejam pronomes pessoais, sejam possessivos, ok? Gostou da aula de hoje? Não esquece de fortalecer o canal, de se inscrever, tá certo? De curtir. E se tiver tido alguma dúvida, pode comentar, tá certo? Que a gente esclarece todas as dúvidas e fica sempre atento, se você já é inscrito, não esquece de acionar o sininho para que o YouTube possa te avisar dos novos conteúdos, né? Lembrando que toda semana a gente tem a aula postada aqui no canal e vez ou outra no meio da semana eu lanço algumas tips, algumas dicas sobre a língua inglesa, tá certo? Um grande abraço, see you next class, guys, bye bye.